Bom, gente, vamos continuar falando sobre a renda mensal inicial dos benefícios previdenciários. Fechamos o último bloco dizendo que a regra é que os benefícios previdenciários não poderão ter a renda mensal inicial inferior a um salário mínimo. A exceção são os benefícios que não visam substituir a remuneração do trabalhador. Eu falei para vocês que são dois, o auxílio acidente e o salário família, ok? Bom, a regra também é que o valor máximo dos benefícios previdenciários não poderão extrapolar o teto do salário de benefício, e é justamente o valor que foi reajustado recentemente pela Lei 12.254 do ano de 2010, e atualmente a regra é que nenhum benefício da Previdência Social, nosso regime geral, poderá extrapolar a R$ 3.467,40. Essa é a regra. São duas as exceções e em prova não cai muita regra não, né? Cai mais as exceções. A primeira exceção, não é o momento ainda, mas já vou antecipar, é um acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez do aposentado que precise da assistência permanente de outra pessoa. Se você tem um inválido aposentado, ele está numa situação tão complicada que ele precisa de alguém para tomar banho, para ajudar a se alimentar, ele vai ter que pagar uma enfermeira ou então alguém da sua família vai ter que deixar de trabalhar. Nesse caso, a sua aposentadoria sofrerá um acréscimo fixo de 25% e este acréscimo poderá extrapolar o teto de 3.467,40. Esta é a primeira exceção prevista no artigo 45 da Lei 8.213. A segunda exceção decorre de entendimento do Supremo Tribunal Federal e se trata do salário maternidade das empregadas e das trabalhadoras avulsas. O Supremo Tribunal Federal, por questões de isonomia, visando prevenir a ocorrência de desemprego, né, e de trabalho para as avulsas e empregadas, disse que o INSS, quando paga o salário maternidade para uma empregada ou uma trabalhadora avulsa, não poderá observar o teto de 3.467,40. Esse salário maternidade para essas duas seguradas poderá extrapolar o teto. Então nós temos aqui essas duas exceções de benefícios que poderão extrapolar o teto. Bom, com essas considerações, vamos passar agora a falar um pouco aqui do reajustamento dos benefícios previdenciários, né? É comum o aposentado ficar reclamando do INSS. Quando eu me aposentei, eu recebia o equivalente a 10 salários mínimos e agora eu recebo o equivalente a 5 salários mínimos. Bom, por que isso ocorre? Porque desde a aprovação da nossa Lei 8.213 de 91, o reajustamento dos benefícios previdenciários foi desvinculado da majoração do salário mínimo, né? E nesses anos, o salário mínimo vem ganhando aumentos reais acima da inflação, o que normalmente não ocorre com o benefício previdenciário, que recebe o reajuste legal, em regra, por um índice de correção monetária. Então, se você pega o salário de benefício e dá um índice maior do que os benefícios previdenciários, naturalmente você vai jogando em termos proporcionais a pessoa que se aposentou com 10 salários mínimos equivalente, daqui 10, 12 anos ela vai estar com equivalente a 5, 6 salários mínimos no máximo, tá? Então, desde 91, não há mais vinculação de reajuste de salário mínimo aos benefícios previdenciários, podendo não ser o mesmo percentual de reajuste. E o tema atualmente é tratado no artigo 41, letra A, da nossa Lei 8.213, que nós vamos analisar agora. Diz o artigo 41-A. O valor dos benefícios em manutenção, né, aqueles já concedidos, será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, né, proporcionalmente ao mês da concessão, de acordo com as suas respectivas datas de início e do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação IBGE. Gente, atualmente o aposentado pensionista, os segurados em geral do INSS, terão direito ao reajuste anual com base no INPC
Essa é a regra. Agora, nos anos que os aposentados e pensionistas conseguem fazer uma pressão política, como ocorreu no nosso ano agora, eles conseguem algo mais, tendo em vista que o reajuste conseguido pela Lei 12.254 de 2010 deu 7,72%, ao passo que o INPC ficou por volta de 4%. Mas eles têm direito ao quê? Ao reajuste pelo INPC, e esse critério para a preservação do valor real do seu benefício, inclusive é válido de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ok, gente? Então, não tem mais vinculação ao salário mínimo desde o ano de 91. A partir de agora, nós vamos passar a entrar nos benefícios e serviços previdenciários em espécie. Como é que a gente vai aqui tratar o final dessa segunda aula e as próximas duas, né? Eu calculo que eu precise do final dessa segunda aula, a terceira aula toda e uma parte da quarta para nós vermos os benefícios e serviços em espécie. E a segunda parte da quarta aula, nós vamos nos reservar para estudar temas finais previstos lá nos últimos artigos da nossa Lei 8213. Então, seguindo a ordem da lei, o benefício a ser estudado é a aposentadoria por invalidez. Eu acabei de falar para vocês, a aposentadoria por invalidez, em regra, demanda a consecução de carência de 12 contribuições previdenciárias mensais. E, excepcionalmente, na hipótese de acidente de qualquer natureza, de moléstia ocupacional ou de doença grave listada em ato do Ministério da Previdência Social, a aposentadoria por invalidez dispensará a carência. Então, regra, carência de 12 contribuições mensais. A exceção, acidente de qualquer natureza, moléstia ocupacional ou evento ou doença grave listada em ato regulamentar do Ministério da Previdência Social. Vamos começar analisando aqui o texto do nosso artigo 42. Vamos a ele. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Pessoal, primeiro passo, a aposentadoria por invalidez, ela não pressupõe o prévio pagamento do auxílio-doença. Se o cidadão já está inválido, não é preciso que se pague primeiro o auxílio-doença para depois a aposentadoria por invalidez. O INSS pode pagar logo, uma vez realizado o pressuposto legal, diretamente à aposentadoria por invalidez. E apenas terá direito à aposentadoria por invalidez aquele segurado que está incapaz para o desenvolvimento de trabalho que lhe garanta a subsistência e, mesmo assim, não sendo possível a reabilitação profissional. Repetindo, apenas será paga a aposentadoria por invalidez se o segurado ele não tiver condições de desenvolver um trabalho que lhe garanta a subsistência, não sendo possível a sua reabilitação profissional para o desenvolvimento de uma atividade laborativa para que ele se sustente. E isso é o que está no texto da lei, mas na prática nós temos casos fronteiriços, casos bem difíceis. Por exemplo, um estivador que está com problema de coluna, certamente o problema grave e irreversível, ele não vai poder mais trabalhar como estivador, mas ele, certamente poderá ser reabilitado, participar de cursos, capacitações, de processos educativos, cursos especializantes, no Sistema S, por exemplo, para desenvolver a atividade de porteiro de edifício. É possível. Vejam que o pressuposto legal frio para a concessão do auxílio-doença é que aquela pessoa ela não consegue desenvolver mais o trabalho que ela desenvolvia habitualmente e nenhum outro que lhe garanta a subsistência.
E não é possível também a sua reabilitação para outro trabalho. E na prática é complicado, porque você tem a pessoa com 58 anos de idade, só tem um primeiro grau. Na prática, não é possível reabilitá-la para desenvolver outro trabalho. Aquela mulher, vamos supor, foi empregada doméstica a vida toda, ela não vai aprender outra profissão. Então, esses requisitos para a concessão do auxílio-doença deverão ser analisados casuisticamente, de acordo com a idade, com a situação clínica ou mesmo educacional do segurado que postula esse benefício previdenciário. E veja, o benefício vai ser pago enquanto o segurado permanecer nessa condição. A aposentadoria por invalidez não é um benefício definitivo. Vamos supor que um segurado tem um problema grave, né, na coluna, não consiga nem andar, se aposenta por invalidez. Um ano depois faz a cirurgia, fica perfeito. A partir do momento que ele tenha novamente, ele restabeleça a sua condição para desenvolver trabalho remunerado, o benefício será cessado. Então, não se trata de um benefício definitivo, de acordo com a legislação atual, a aposentadoria por invalidez, uma vez o segurado retomando a sua capacidade laborativa, poderá ser cassado. Vamos prosseguir aqui com os demais dispositivos. Parágrafo 1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Gente, é a perícia do INSS, que é o órgão administrativo competente para dizer, na esfera administrativa, se esse segurado está incapaz para desenvolver trabalho que lhe garanta a subsistência ou não. Se a perícia for contrária, ele não vai receber o benefício previdenciário. A única saída vai ser questionar a validade desse ato administrativo do INSS na justiça, por intermédio de um processo judicial. Prosseguindo aqui no nosso artigo 42, o parágrafo 2º diz que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Eu coloquei entre parênteses, doença pré-existente. Gente, tem muita gente que começa a pagar as contribuições previdenciárias após estar inválido, Se eu estou inválido já e me filio inválido, pago as contribuições previdenciárias inválido, eu não terei direito à cobertura previdenciária, não terei direito à aposentadoria por invalidez ou qualquer outro benefício por incapacidade laborativa. Chama-se de incapacidade ou doença pré-existente. É muito fácil isso. Se filiar já incapaz. Agora, se eu tenho uma enfermidade, e aqui vale a segunda parte do parágrafo 2º do artigo 42. Se eu tenho uma enfermidade e me filio ao regime geral portador de uma enfermidade, mas no momento da filiação eu ainda não estou incapaz, a incapacidade surge de maneira superveniente em razão do agravamento dessa enfermidade. Aí, neste caso, haverá o direito à concessão da aposentadoria por invalidez. Por exemplo, eu sou hemofílico, me filio ao regime geral, estou trabalhando bem. Depois de 2 anos, a minha hemofilia chega num ponto tão complicado que eu me torno inválido para desenvolver qualquer trabalho. Nesse caso, apesar da lesão ser pré-existente, a incapacidade foi superveniente em decorrência do agravamento da doença. Nesse caso, haverá o direito à percepção da aposentadoria por invalidez. Bom, vamos passar a análise aqui do artigo 43, que trata do termo inicial desse benefício previdenciário. Vamos lá. A aposentadoria por invalidez será devida
a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo. Veja, gente, como eu falei, a aposentadoria por invalidez não pressupõe pagamento do auxílio-doença, mas normalmente tem um auxílio-doença para depois ter invalidez. São poucos os casos que a pessoa já fica inválida de vez, normalmente é uma progressão. Então, quando houver o pagamento do auxílio-doença, se o auxílio-doença cessar hoje e a pessoa estiver inválida, a aposentadoria por invalidez será paga no dia seguinte, no dia de amanhã. Ok? Temos também as regras dos parágrafos 1º, 2º e 3º para a fixação do termo inicial da nossa aposentadoria por invalidez e vamos analisar. Parágrafo 1º. Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida, ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. Pessoal, no caso do segurado empregado, se ele se torna inválido, a empresa é obrigada a pagar os 15 primeiros dias a título de salário. É por isso que o parágrafo 1º, letra A do nosso artigo 43 da Lei de Benefícios, fala que o termo inicial da aposentadoria por invalidez, no caso do segurado empregado, será, em regra, o 16º dia, após o afastamento da atividade, porque do 1º ao 15º dia, a empresa terá a obrigação trabalhista de pagar o salário. Agora, se entre o afastamento e a data de entrada do requerimento em uma das agências da Previdência Social decorrerem mais de 30 dias, nesse caso, o benefício vai ser pago a partir da data de entrada do requerimento. Então, sintetizando, para o empregado, em regra, a data de início do benefício da aposentadoria por invalidez será o 16º dia após o afastamento da empresa, tendo em vista que nesses primeiros 15 dias, a empresa é obrigada a pagar o salário. Agora, se entre o afastamento e o requerimento passaram-se mais de 30 dias, o benefício será pago a partir da data de entrada do requerimento em uma das agências da Previdência Social. Bom, para os demais segurados, temos aqui a regra da letra B. Vamos a ela. Ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Então, o empregado já vimos. Para os outros segurados, como aqui tem casos que nem tem empresa e quando tem, a empresa não é obrigada a pagar nada, para os demais segurados que não o empregado, o benefício, em regra, será devido desde a data da incapacidade laborativa. Agora, por exceção, se entre a incapacidade e o requerimento passaram-se mais de 30 dias, o benefício será devido a partir da data de entrada do requerimento em uma das agências da Previdência Social. Vamos passar aqui a analisar o parágrafo 2º, que inclusive nós já falamos que é uma obrigação das empresas. Durante os 15 primeiros dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Vocês conhecem aqui mais do que eu. Inclusive, o próprio STJ vem entendendo que, em razão desses 15 dias que a empresa paga, não está havendo o efetivo trabalho remunerado, que essa quantia paga pela empresa não é remuneratória, é indenizatória. E sendo indenizatória, sobre ela não incidirá o pagamento de contribuição previdenciária por parte das empresas. Esse é o entendimento do STJ. Pessoal, vocês devem estar acompanhando já, nós disponibilizamos
dois textos que se chamam síntese didática dos benefícios previdenciários e síntese didática dos serviços previdenciários, né? Nós aí em 5 páginas mais ou menos, são 2 benefícios por página, sintetizamos o que tem de essencial em termos de benefícios previdenciários e de serviços previdenciários. Esse material é muito bom para conseguir ter um bom desempenho nas provas em que são cobradas os benefícios em espécie. Ok? Vamos passar aqui ao artigo 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado exposto à seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. É o que eu falei, pessoal, né? A renda mensal inicial dos benefícios previdenciários, inclusive aqueles regidos pela legislação especial, salvo salário família e salário maternidade, são calculadas com base no SB, no salário de benefício. E a nossa aposentadoria por invalidez terá a renda mensal inicial de 100% do salário de benefício, conforme previsto no artigo 44 da Lei 8213. Vamos analisar aqui o parágrafo 2º, que é importante também. Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo do auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto nesse artigo, né? Isso aqui é raro de acontecer, mas quando tiver um auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez, não pode o valor da aposentadoria ser menor do que o auxílio-doença, deve ser aproximado caso haja um reajuste que eventualmente gere, o que não é comum, um auxílio-doença maior do que uma aposentadoria por invalidez, tendo em vista que a aposentadoria por invalidez é de 100% do salário de benefício, ao passo que o auxílio-doença é de apenas 91%. Vamos agora analisar aqui o nosso artigo 45, que é o acréscimo de 25%. Diz o seguinte: o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Gente, é o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Se o aposentado por invalidez está numa situação tão difícil, né, precisa contratar uma enfermeira para se locomover, para tomar banho, se alimentar, em razão do princípio da solidariedade, por precisar de uma assistência permanente de outra pessoa, ele vai ter que pagar ou uma enfermeira, ou então alguém de sua família vai ter que deixar de trabalhar para que ele tenha uma pessoa para prestar assistência permanente. Nesse caso, a renda mensal inicial do benefício, que corresponderá a 100% do salário de benefício, conforme já tratamos, ainda sofrerá um acréscimo fixo, um plus de 25%, né, do seu valor. Por exemplo, se a aposentadoria do segurado é de R$1.000, né, vai ser acrescida em 25% em R$250, de modo que ele vai receber R$1.250 de aposentadoria por invalidez. E vamos analisar agora algumas regrinhas do parágrafo único desse artigo 45. Diz o seguinte: o acréscimo de que trata este artigo será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite legal. Gente, acabei de falar, né? Esse acréscimo de 25% sobre a aposentadoria por invalidez do aposentado que precisa da assistência permanente de outra pessoa, poderá extrapolar o teto do salário de benefício, poderá extrapolar R$ 3.467,40, conforme fixado recentemente pela Lei 12.254 de 2010, ok? Vamos às demais letras aqui. Letra B. Será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado e cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Então, esse reajuste fixo, toda vez que o benefício subir, o reajuste vai, esse valor fixo de 25%, vai subir com o mesmo percentual. E por ser uma quantia que se destina a auxiliar o segurado,
né? Quando ele morre, esse valor não vai ser incorporado na pensão. Esse acréscimo é personalíssimo e não vai incidir no cálculo da pensão por morte que eventualmente esse segurado institua caso deixe algum dependente que dependa economicamente do aposentado por invalidez. Vamos dar uma parada, daqui a pouco vamos prosseguir neste benefício.